Sports Show. Muito bem, uma ótima manhã para vocês, bom dia, obrigado pelo carinho a vocês todos aí, o Sport Show, que é claro, né, nós vamos falar de Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo e tudo mais. Antes de falar aqui do Palmeiras, a gente já vai abrir aqui, tem a foto do seu Adilson aí, vamos colocar a foto do seu Adilson. Engraçado, eu nem perguntei que time que o seu Adilson torce, né, mas esse é um cara sorridente, encontrei ele lá na mecânica do Zóio, nós estávamos agora há pouco na mecânica do Zóio lá, mantém a foto dele aí, por favor. E que, cara, é um cara super sorridente, alto astral, né? E eu falo, seu Adilson, um grande abraço. Ele que é motorista lá do Guincho, do Caju, rapaziada lá, muito obrigado pelo carinho, obrigado a vocês aí. E é claro, com a nova programação, ele falou, Alessandro, poxa vida, eu vou assistir, né? Legal a nova programação extensa, muito obrigado mesmo pelo carinho, muito obrigado a vocês aí, viu? Inclusive ele está lá na mecânica do Zóio. Adilson, grande abraço, inclusive está mandando um abraço pro Washington. Washington, aí o seu amigo aí, o Adilson aí, tá bom? Um grande abraço, pode tirar da tela esse brother aí. E nós temos também, é claro, né? Daqui a pouco a gente vai trazer, né? Daqui a pouco a gente vai trazer o casal aí. Vamos falar do Palmeiras primeiro? Vamos lá? Vamos trazer o Palmeirão aí, o Parmeira, porque, é claro, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do Zóio Oficina Mecânica. E, inclusive, não, pode deixar, que está aparecendo a cadeira aqui? É que eu estou esperando alguém sentar aqui do meu lado aqui, rapaz. Oh, meu Deus do céu, viu? Coisa de louco um negócio desse. Mas tá bom, vamos lá. Dá um grito no Cardozito aí, viu? Fazendo um favor para nós aí. Então, o que acontece, pessoal? Seguinte, ó, preste bem atenção. Um abraço pro pessoal do Zóio Oficina Mecânica, né? Exatamente, dá mais um zoomzinho em nós aí, para nós ficar mais bonita, isso, beleza. Aí, tá bom, chega, que senão vai aparecer a pelota do Zóio aqui, pronto, né? Um abraço pro pessoal do Zóio Oficina Mecânica, obrigado, Cardoso. Um abraço para todo o pessoal aí, sempre junto conosco aí. E é lá no bairro Estela Maris, né? Estivemos por lá também, muito obrigado pelo carinho a vocês aí, tá? Ó, falar do Palmeiras aqui. A vitória de virada por 4-2 sobre o Atlético Goianiense nesta quinta-feira no Allianz Parque foi de extrema importância ao Palmeiras, que agora lidera o Brasileirão de forma isolada e com 3 pontos de vantagem para o vice-líder Corinthians. Isso mesmo, olha que interessante, hein? Zé Rafael, né, disse ao longo da semana sobre a importância de o Palmeiras começar a pensar em acumular a famosa gordurinha na liderança do Brasileiro antes do início de uma dura sequência fora de casa, com jogos válidos pela Copa do Brasil e também da Libertadores. Isso foi muito importante para o Palmeiras. Agora o Palmeiras em 7 minutos, cara, 4. Em 7 minutos o Palmeiras fez 4 gols. Rapaz, coitado do Atlético Goianiense, né, rapaz? Meu Deus, olha, dá uma olhada lá. Esse é o Gustavo Gomes de voador, hein, bicho? Voando, parecia um super-homem, né? Incrível isso. Dá uma olhada só. E o Palmeiras, ó, o Atlético Goianiense não viu a cor da bola. É incrível, olha lá, Dudu, dá uma olhada no lance, gente, incrível, Scarpa, e aí a rapaziada já estava 3-0 com 5 minutos. Falei, gente, um negócio desse aí desequilibrou totalmente, os caras não sabendo o que ia fazer mais da vida, né? E aí 4-0, e aí depois o Atlético Goianiense, né? Acabou descontando um pouquinho, aquela coisa e tal, mas que o Palmeiras está voando, tá. Quem falou sobre isso aí, pode tirar da tela os gols do Palmeiras, depois a gente, é claro, vai comentar um pouquinho. Quem falou sobre essa vitória e tudo mais, agora, presta bem atenção, não coloca ainda, só vou explicar. O Abel Ferreira, quando o time do Palmeiras empata ou perde, ele xinga todo mundo. Tá tudo ruim para ele, porque o árbitro é culpado, porque o torcedor, que não sei o que e tal. O Palmeiras ganhou. Pergunta se ele vai reclamar de alguma coisa. Coloca na tela aí, vamos lá. Eu já vos disse que eu ando no futebol há muitos anos. E o futebol ele é igual em todo lado, só muda o número. Só que aqui são 200 milhões, você vai a Portugal são 10 milhões. Porque a essência é igual. E quando eu faço críticas, não são críticas, são opiniões. Eu falo a minha opinião só. Não sei se está certo ou está errado, é só a minha opinião. E como te disse, isto é fruto do tempo, do nosso trabalho, é fruto da qualidade dos nossos jogadores, é fruto de uma estrutura sólida e que sabe aquilo que quer e que faz.
Mas hoje, e quero referir isso, porque o futebol não é matemática e nós vamos perder. Quero que as pessoas fiquem em casa todas tranquilas, porque vamos perder. Isto não há equipa que ganhe sempre. E acho que hoje o momento do jogo foi quando sofremos o golo. O momento do jogo para mim foi quando sofremos o golo, porque até aí estávamos a deixar o jogo rolar, estávamos a dar muito espaço ao nosso adversário para jogar, que é uma equipa, o Atlético Goianense é uma equipa que joga bem, tem jogadores experientes e que joga muito bem, mas é uma equipa que se abre toda, não é? E para mim, por isso é que eu, quando olho gosto de ver futebol, eu gosto de ver uma equipa que saiba atacar e que saiba defender, não é? Mas portanto, acho que nós no primeiro tempo, até aos 29 minutos, mais ou 20 e qualquer coisa, até sofremos o golo, demos muito tempo e espaço ao adversário que joga bem. Eu acho que depois de sofrermos o golo, e um detalhe, e eu já pedi isso aos nossos torcedores, à família palmeirense, eu queria agradecer, porque depois de sofrermos o golo, isso é uma palavra-chave nos nossos ouvidos, quando começaram a gritar: o Palmeiras é o time da virada e o Palmeiras é o time do amor. Epá, isso ajuda-nos, e de que maneira? Quero agradecer. Eu acho que é a primeira vez que faço isto. Eu gostava de partilhar esta vitória, ou dedicar esta vitória de forma especial aos nossos torcedores. Acho que é a primeira vez que faço isto, desde que estou em Portugal. Desculpem, desde que estou no Brasil. Estão a ver, eu sinto-me tão bem aqui que é como se estivesse em casa. Engraçado, né? Ele está todo sorridente. Coloca a imagem dele, mas sem o áudio, Mr. N. Não coloca o áudio, sem o áudio. Se você colocar a imagem novamente, tira só o áudio. Tá sem o áudio, né? Olha lá, ó, a cara do técnico do Palmeiras. Não xingou, não falou mal do árbitro. Não falou mal do torcedor. Não falou mal do Gandula. Olha lá, tudo sorridente. Por quê? Porque o Palmeiras venceu. Agora, quando o Palmeiras empata, aí ele começa a arrumar culpado. Quando o Palmeiras vai mal, ele começa a culpar fulano e Bertano, e ele tira, sabe o quê? A responsabilidade dele. Eu não estou falando do Palmeiras, estou falando desse cara aí, ó. Abel Ferreira. É um ótimo técnico? Sim, sem problema nenhum. Um ótimo técnico. Mas, cara, não dá para aguentar, né, meu? Não dá para aguentar esse técnico aí. Por quê? Porque o cara, meu, ele é complicado. Ele é um ótimo técnico, mas é um cara complicadíssimo. Muito complicado. A questão é essa. E você vê esse sistema desse cara, você pode ver que no final da reportagem, né? Ele está todo sorridente, né? Todo sorridente. Como pode um negócio desse, né? Então você vê isso aí. Como pode, né? Pode tirar ele da tela aí, pode tirar da tela. Então a gente vê o técnico Abel Ferreira, que quando o time ganha, está todo sorridente. Quando o time perde, ele começa a arrumar culpa para todo mundo. E tira a responsabilidade dele. De repente o time vai mal, não pode, né? O Abel Ferreira, vamos pensar um pouquinho, né? Não pode fazer isso, né? Que chato, né? Vamos lá, falando um pouquinho mais do Palmeiras, o técnico Jorginho lamentou bastante o ocorrido, já que o Atlético Goianiense estava com uma posse de bola maior e conseguiram trabalhar no campo deles. Além disso, alertou que não pode ter erros com uma equipe como a do Palmeiras, né? E, por incrível que pareça, tem uma entrevista do jogador do Atlético Goianiense, o Marlon. Coloca na tela então, vamos lá. Ali no decorrer do jogo. Primeiro agradecer por ter terminado o primeiro tempo logo, né? Porque 10 minutos de jogo assim, cara, irreconhecível. A gente bem no jogo, controlando o Palmeiras, né? Criando chance. Os 10 minutos assim, cara, irreconhecível do nosso time. Ele falou, né? É bom terminar logo, né? Ainda bem que terminou o primeiro tempo logo, porque já tá 4, amigo. 10 minutos, coisa de louco, né? Os 2 próximos jogos do Verdão serão contra o São Paulo, ambos no Morumbi, na segunda, válido pelo Brasileirão. Na quinta, os times começam a decidir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na sequência, o Palmeiras terá o Avaí, em Florianópolis, pelo Brasileirão, antes de enfrentar o Cerro Porteño pela Libertadores da América no Paraguai. Pô, legal, né? Vamos agora, então, tem um intervalo aí, mas antes do intervalo, eu quero falar, sabe de quem aqui? Gente, eu quero falar do Zóio. Isso mesmo, gente. Oficina mecânica, muito bacana. Ó, preste bem atenção, coloca a foto aí do Zóio da esposa aí, a Andréia.
Coloca a foto dos dois aí pra gente. Isso, legal. Estive lá, gente, pude tomar uma aguinha, o local sensacional. Tá aí do seu lado esquerdo o Zóia, sua esposa Andréia. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Que educação, né? Que carinho que eles têm pela gente. Eu fui lá, a gente tá acertando, tá certo até uma parceria, mas que carinho, o atendimento. A primeira coisa, o atendimento é sensacional. Eu lembro quando eu encontrei eles, eu cumprimentei eles há um tempo atrás, eu estava lá no ponto, nosso grande amigo Tiagão, todo o pessoal aí, e eles estavam correndo, oi, tudo bem e tal, aquela correria e tal, né? E hoje que eu pude visitá-los aí, certo? E nos tratou tão bem, cara, olha, o Zóio também trabalhando, o Zóio chegou até a pedir desculpa, cara, me perdoa pela correria, eu falei, rapaz, você está trabalhando, né, e tudo mais, e a gente vê o carinho deles, né, e tudo, e eles torcem para o Brasil, viu? Torce para a seleção brasileira. Tem Copa do Mundo, viu, Zóio? Mas, gente, obrigado, um beijo no coração de vocês. Só de eu ser tão bem tratado assim, aí, nossa, a gente fica muito contente. E não é só eu, não, apareceu clientes lá também, né, que a gente percebe, a gente nota, né? E que tratamento maravilhoso. O cliente sai de lá feliz. Lembrando, né, em cima dessa foto a gente vai falar aí, que é muito importante, pode deixar na tela. Tá? Lá é o seguinte, tem mecânica geral, em geral, trabalha com... E o Zóio já tem muitos anos de mecânica, cara, um cara muito responsável. E lembrando, hein, troca de óleo, suspensão, freios, limpeza de bico, limpeza no sistema de arrefecimento. Isso mesmo, é uma mecânica completa, tá? E olha, o menino trabalha, hein? E corre, ele e André, e os dois aí, ó, o Zóio e a André, trabalham muito mesmo, a gente vê o carinho deles, né, a atenção que eles dão para cada cliente. Inclusive já estava mexendo no carro, já tinha outro carro separado ali, já estava... Rapaz, já tinha uns 6, 7 carros ali, rapaz. Pelo amor de Deus, tem hora que o Zóio sai lá 10 horas da noite, né, para entregar o serviço, e ó, é garantido, viu? Tá? Agora, você que está assistindo a gente aí, tanto pela TV, tanto pelo nosso Facebook também, gente, o que você está esperando? Quer fazer uma manutenção? Quer, tipo, um exemplo como eu posso dizer também, né? Dar uma ajeitada no seu carro, sistema de freio, né? Limpeza de bico, aquela coisa e tal. Dê uma passadinha lá. O endereço é Rua Gil Esteves, número 778, bairro Estela Maris. O telefone, preste bem atenção, 99679 8086. 99679-8086 e 99693-5109. 99693-5109, mas o telefone que é mais usado aí é o 99679-8086, tá certo? Beleza? E quando eu estava lá conversando com eles, quem me apareceu lá, coloca outra foto. Olha lá, coloca outra foto. Olha lá, tinha que ser o menino, né? Aí ele falou, não, eu quero tirar uma foto com a André, minha amiga André. Eu falei, vamos tirar uma foto, vamos colocar o rapaz também aí, né, o Nelson, obrigado, viu, gente, pelo carinho de vocês aí, tanto o André, esse brother aí também que está aí, junto aí, muito obrigado pelo carinho a vocês, tá bom? Tá certo? Obrigado mesmo, um beijo no coração de vocês, e amanhã eu vou tomar um café, amanhã cedo, hein? Tem que tomar um café, prepara um cafezinho amanhã, nós vamos tomar um café junto, nós todos aí, tá bom? Pode tirar da tela, obrigado pelo carinho, e ó, quer dar uma ajeitada no seu calango? O Zóio, oficina mecânica, leva lá, tá certo? Eu tô até com o cartãozinho deles aqui, muito obrigado, muito bonito, gostei do cartão, viu? Vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta falando do tricolor paulista, né? E também do Botafogo, São Paulo levou uma guascada, meu amigo, tá feia a coisa. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Sport Show. Vamos falar agora aqui do tricolor paulista. O Botafogo venceu o São Paulo por 1-0 no estádio Newton Santos na tarde desta quinta-feira pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaique anotou o único gol da partida. Exatamente, o Botafogo venceu, não convenceu, o São Paulo perdeu, também não convenceu. É complicado, o técnico Rogério Ceni valorizou o espírito competitivo do tricolor paulista e evitou grandes críticas à atuação do time na derrota por 1-0 para o Botafogo, né? E ó, dá uma olhada, que golaço, que coisa, hein? Limpou a zaga inteira ali, podemos dizer assim, aos 16 minutos do segundo tempo,
certo? Abraçaram o técnico aí, Botafogo lutando muito, né? O jogo aconteceu nesta quinta-feira no estádio Newton Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o treinador viu o equilíbrio no duelo, né? Agora, como se diz, para você ter uma ideia, dá uma olhada, os lances do tricolor paulista, ó, passou por um, o outro, limpou e aí marcou um golaço, 1-0. O São Paulo bem que tentou também, é claro, sufocar o time do Botafogo, mas não teve jeito, dá uma olhada. Saiu praticamente um contra-ataque, né? E já tá, você pode ver que está 3 contra 3, cada um marcando um, tentou afastar, né? Não conseguiu, num bate-rebate, a bola sobrando, ó. E o Kaique também foi muito bem, se livrou de 2 jogadores do São Paulo e acabou marcando o único gol da partida, vencendo, é claro, por 1-0, bem apertado o lance aí, pode tirar da tela. Parabéns ao Botafogo. O Botafogo está na zona de rebaixamento, né? A questão é essa, zona de rebaixamento, cara. É complicado. E, é claro, tá saindo um pouco da zona de rebaixamento. O Rogério Ceni também deu a entrevista, coloca na tela, vamos lá. Boa noite, não tem nenhum reforço, nenhuma indicação minha, nenhum jogador que está sendo procurado no momento, mesmo porque a janela de transferência está fechada. Então, assim, todo e qualquer nome que venha a ser especulado são boatos. Não tem nenhuma, ao menos da minha parte, não tem nenhuma indicação nesse momento. E não é que o São Paulo cai de produção. O São Paulo jogou bem contra o Curitiba fora de casa, foi um jogo fora de casa, jogou bem contra o Corinthians fora de casa, fez bons jogos. Hoje aqui, o gramado atrapalhou o jogo como um todo, eu acho que virou mais uma competição mesmo, uma briga, uma luta dentro de campo para ver quem conseguia ficar com a bola. Eu acho que foi um jogo bem parelho, bem equilibrado, relativamente ruim foi o jogo, porque acho que não tinha para nenhuma das duas equipes oferecer condições. O Botafogo hoje numa formação diferente, com 3 zagueiros, apostou muito, um time muito forte fisicamente. E quando teve a sua oportunidade fez gol, nós criamos pouco, mas também não deixamos de lutar, não baixamos a cabeça em momento nenhum. Só não tivemos as oportunidades claras de gol, né? Não tivemos as grandes chances de gol. Foi um jogo muito truncado, muito parelho e muito físico. Alguns jogadores tecnicamente um pouquinho abaixo hoje, no dia de hoje, mas competimos. Eu acho que tem muitos times parecidos, muitos times parelhos dentro do campeonato. Muito bem, tá aí o técnico do Tricolor Paulista, uma derrota para o Botafogo, não está mexendo tanto assim com a equipe do São Paulo, mas é esperar para ver no andar da carruagem. São Paulo estava invicto, estava empatando fora, ganhou um jogo, outro e tal, tudo, mas acabou perdendo para o Botafogo, mas foi um jogo muito truncado, diga-se de passagem. Pressionado por uma sequência de 4 derrotas, falando pelo lado do Botafogo agora, né? O Botafogo agora na zona de rebaixamento encarou o São Paulo, invicto a 15 jogos, né? Encarou nesta quinta-feira, dia 16, a partida que teve, o jogo foi no Newton Santos, pode tocar o barco aí, Diegão, tal, né? Fez parte da programação da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a questão é o seguinte, o jogo já aconteceu, né? Que aí estava previsto para 16 horas, mas o jogo aconteceu, certo? O Botafogo venceu e nós vamos trazer a entrevista do Luiz Castro. Coloca na tela. Não, eu acho que, sabe, o futebol está muito ligado ao resultado e se ele perguntar para si o que é o projeto do Botafogo, vai-me dizer que é resultados. Se perguntar a outra pessoa qual é o projeto do Botafogo, é resultados. Não é a academia, não é a construção do centro de treinos, não é uma organização interna, não é nada, é resultados. E, portanto, nós sentimos o peso da forma como se olha neste momento o futebol no Brasil e no mundo, e então, se os projetos são resultados, hoje estamos muito felizes, contribuímos bem para o projeto, é isso que sentimos, felicidade pelo resultado. Muito bem, tá aí então o técnico Luiz Castro falando um pouco do Botafogo e tudo mais, com 18 pontos ganhos, segura pra gente aí, vamos lá, com 18 pontos ganhos, certo? O Tricolor caiu para a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro. A distância para o líder do Palmeiras agora são de 7 pontos, né? O que acontece é o seguinte, depois a gente vai trazer a classificação geral e você vai ter uma ideia para onde o Botafogo foi, para onde o São Paulo está e que de repente talvez possa perder talvez
alguma posição. Mas aí a gente tem que esperar, né, o andar da carruagem, porque tem jogos na quinta, depois agora tem jogos nesse final de semana, os próximos jogos, a gente vai trazer tudo isso para vocês e muito mais, tá bom? Tem mais um intervalo então? Vamos para mais um intervalo, inclusive, segura para a gente um pouco, tem uma contratação, talvez o Marcos Guilherme, se eu não me engano, acho que deve ser jogador, talvez está vindo para o Tricolor Paulista, está voltando para o São Paulo, ele que estava jogando no Santos, e o São Paulo precisa de um jogador de velocidade. O Caio, né, que está com problemas aí, vai ter que ser operado, né, de repente o São Paulo busca esse jogador, não vai gastar muito, o Rigoni está na equipe, então quer dizer, alguma coisa aí talvez vá acontecer, esperar para ver o São Paulo tentando se ajustar, porque precisa de um jogador de velocidade, né, e o São Paulo está tentando se acertar com o Rogério Ceni, né. Um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Sport Show. Vamos lá então, o Santos iniciou nesta quinta-feira a preparação para a partida contra o Bragantino pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesse sábado, às 21 horas, na Vila Belmiro. O técnico Fabian Busso comandou uma atividade no CT Rei Pelé. E para esse confronto o treinador precisa resolver problema no setor, viu? O setor defensivo. Está complicado. Já pelo lado do Bragantino, o Bragantino não vence o Santos há 7 jogos, né? Seria quase 4 anos e meio, com 5 empates e 2 derrotas. Esse tabu daí do time do Bragantino envolve 3 partidas pelo Paulista, 2 empates e 1 derrota. E 4 pelo Brasileirão, 3 empates e 1 derrota. A última vitória do time do Bragantino sobre o Peixe foi por 1-0 e pela segunda rodada da primeira fase do Paulistão 2018 na Vila Belmiro. No dia 22 de janeiro, Guilherme Matias, né, marcou para o Bragantino. Então, quer dizer, meu amigo, vai ter que dar uma ajeitada aí no negócio, né? É complicado, hein? O Santos, que vem de uma vitória por 2-1 sobre o Juventude, é o 7º colocado com 17 pontos. O Bragantino também venceu na última rodada do Brasileirão, bateu o Coritiba por 4-2 em casa e está logo atrás do Peixe, na 8ª posição também com 17 pontos. Até aquela turma do 17, né? E aquela turma do 17, só por Deus. A gente falando aí um pouco mais da equipe santista, a gente vê que o Santos é um time que está em acerto, está se acertando ainda. O Santos está procurando se fortificar, só que se fortalecer, perdão, desculpa a palavra, tá? Se fortalecer, mas a gente vê que o Santos está difícil, né? O técnico Fabian Busso está tentando de todas as formas acertar a equipe santista, está procurando ver o que vai fazer com o time do Santos, mas é que nem a gente vê. Bragantino e Santos e Bragantino vai ser um jogão e ambos estão com 17 pontos. Então, quer dizer, se torna complicado, né? Se torna muito complicado e o Santos precisa, é claro, acima de tudo, né, se acertar, porque se ficar aí patinando também, a torcida já está pegando no pé e isso fica muito ruim, né, para a equipe do Santos. Por quê? Vai ficar pegando no pé, vai ficar enchendo o saco, né? A equipe do Santos tem que praticamente parar um pouquinho, esperar um pouquinho, ver o porquê disso tudo, o que está acontecendo com a equipe do Santos. Então, algumas mudanças têm que serem feitas, né? Mas é difícil. A gente vê o Santos meio complicado, né? O Santos tentando se acertar, né? Mas só que tem que ter tempo. Se não tiver tempo, fica complicado. Fica muito complicado. E o time do Santos é um time ruim? Não. É um time que está procurando fazer o melhor. Está procurando fazer o melhor. O Santos, o último jogo do Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o Juventude por 2-1, venceu fora de casa, né? Então, quer dizer, o Santos, inclusive, tem uns jogos muito difíceis, né? A gente está falando do time do Santos que, inclusive, olha os jogos do Santos. Pode tirar da tela aí, pode trazer eu aqui, né?
os jogos do Santos que eu estou vendo por aqui, nós temos contra o Bragantino, dentro de casa, isso é muito importante para a equipe do Santos. Pela Série A vai ser 18 de junho agora. Depois, a Copa do Brasil, o Santos vai jogar contra o Corinthians fora de casa. Né? Vai jogar fora de casa e depois tem o Brasileiro também fora de casa. São 2 jogos. O Santos joga contra o Bragantino dentro de casa, certo? Pelo Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil fora de casa contra o Corinthians. No Campeonato Brasileiro fora de casa contra o Corinthians também. É incrível. Dia 22, pela Copa do Brasil, enfrenta o Corinthians na Arena do Corinthians. Depois, dia 25, enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Esse calendário brasileiro é complicado. Depois, vai jogar dia 29 de junho contra o Deportivo Táchira. Então, quer dizer, só um jogo dentro de casa e outros 3 jogos, né, fora de casa. E contra o Deportivo Táchira é pela Sul-Americana. É a próxima fase da Sul-Americana. Então, quer dizer, vai ser complicado. Em julho, o Santos vai ter 4 jogos dentro de casa. Contra o Flamengo, pelo Brasileiro. Contra o Deportivo Táchira, pela Sul-Americana. Certo? Eu estou colocando até o dia 13 de julho. Olha quantos jogos. Flamengo em julho, dentro de casa, dia 2 de julho. O Santos vai enfrentar o Deportivo Táchira dia 6 de julho, pela Sul-Americana. Depois vai pegar o Atlético Goianiense dia 9 de julho. E depois vai pegar o Corinthians dia 13 de julho pela Copa do Brasil. Rapaz, quantos jogos dentro de casa. Mas o Santos vai ter esse pedaço de junho até o dia 29 de junho, certo? Depois do jogo contra o Bragantino, o Santos vai ter 3 jogos fora de casa. Depois, em julho, vai ter Flamengo, Deportivo Táchira, Atlético Goianiense e Corinthians, tudo dentro de casa. Então, quer dizer, é muitos jogos fora de casa, tem que se acertar, depois bastante jogos dentro de casa. Vai ser bom para o Santos? Pode ser até interessante para a equipe do Santos, não é? Fazer jogo fora, jogo dentro de casa, sei lá. O Santos perdeu o Bruno Marques, perdeu o Lucas Barbosa não, transferiu, né, do Sub-20, tá na equipe do Santos. O Marinho perdeu o Marinho. Deixa eu ver quem mais o Santos está perdendo. O Goulart veio, né? Eduardo Bauerman veio do América Mineiro, um bom zagueiro. O Moraes foi para o Atlético Goianiense, certo? Terminou o empréstimo. E o Romário veio para a equipe do Santos. São alguns jogadores que, é claro, a gente está lembrando e relembrando para vocês. Prepara o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando de quem? Do Corinthians. O Corinthians voltou para São Paulo nesta quinta-feira. A gente vai falar um pouco do Timão. Tem jogos nesse final de semana também, é claro. Se liga aí. Sports Show. Muito bem, já estamos de volta. O Corinthians voltou a São Paulo nesta quinta-feira, após o empate 1-1 com o Atlético Paranaense. Iniciou a preparação para enfrentar o Goiás, domingo às 16 horas, na Neoquímica Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito desfalcado nas últimas rodadas, o Corinthians segue com o departamento médico cheio, mas pode ganhar pelo menos um reforço para esta partida. Estou falando do lateral Fagner, treinou em campo novamente nesta terça-feira, né, e pode voltar a ser relacionado pelo técnico Vitor Pereira, após quase 1 mês e meio, devido a uma entorse no tornozelo direito. Ele não joga desde o dia 4 de maio, no empate com o Deportivo Cali. Isso mesmo, o Corinthians vai receber o Goiás, né, que, por incrível que pareça, vai ser, é o Goiás ou o Ceará? Produção? Tô esperando vocês aí. É Goiás ou Ceará? Hã? Goiás, né? O Ceará já foi, mas tudo bem, vamos lá. Faz parte. E o Corinthians, inclusive, vai receber o Goiás na Arena do Corinthians. Inclusive, tem o... Antes da gente trazer a classificação, nós temos aí o time do Corinthians que vai enfrentar aí. Vocês têm aí pra gente aí? Quem será? Não, pode tirar a classificação, não pedi, tira ela para mim, fazendo favor. Isso, ok. Depois eu peço classificação.
Nós temos aí o time do Corinthians, que inclusive eu acredito que vai jogar aí com o Cássio, talvez o Fagner, né? Vão trazer aí o time do Corinthians aí que vai jogar com o Cássio, o Fagner. Vamos trazer também, é claro, o Fagner se voltar, ou o Rafael Ramos, né? O Gil, porque o João Vitor talvez está sendo negociado por 2 times que estão brigando, são 2 times portugueses, o Benfica e talvez o Porto, mas tem um time espanhol também entrando aí para talvez entrar na briga por João Vitor, por isso que o João Vitor de repente não está jogando também, o Gil e o Raul Gustavo, o pessoal já está descendo a lenha no Raul Gustavo, cara, tem que ter paciência, o cara joga muito, é meio estabanadão e tal, mas é um cara que tem uma garra, tem uma fibra muito grande, e é um cara que de repente pode jogar o Corinthians, tem que ir devagar, hein, né? Depois, na lateral esquerda tem o Piton e o Fábio Santos, no meio de campo, né, o Rony, que entrou, foi expulso, os caras acabou com a vida do Rony, né? Mas também o cara entra e já é expulso, é complicado. Tem que ter um pouco mais calma, né? Mas a gente vê mais ou menos dessa forma. E, como se diz, o Corinthians talvez está atrás de um outro volante, porque talvez o Michael está indo embora, né? E na frente aí o Roger Guedes, o Mosquito, o Mantuan também. Então praticamente esse é o time do Corinthians, vai pegar o Goiás. Agora, você vê a diferença, né? O Corinthians está precisando de algumas peças, o técnico Vitor Pereira está lançando novos jogadores, pegando alguns jogadores da base, está apostando nessa turma da base. Agora, será que vai vingar ou não? É esperar para ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se a gente consegue passar aqui os jogos do Campeonato Brasileiro. Nós temos a Série B. Antes da gente falar aqui, nós temos a Série B com Criciúma e Brusque, CRB e Ituano, tá certo? Depois, nós temos também a Série D, Pacajus, já ouviu falar desse time, gente? E Juventude, Caxais, olha só, hein? Esse nome é da Série D, rapaz. Pacajus, olha só, hein? E Juventude Caxais. Bem diferente, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse time, não. Esse é o jogo de hoje, tá? Amanhã nós teremos Náutico e Sport Recife pela Série B. Tem a Copa Espírito Santo aqui. Deixa eu ver que nós temos aqui a Série D, Nova Iguaçu e Português do Rio de Janeiro. Tunaluso, só para você ter uma ideia, Tunaluso e Castanhal. Crato e São Paulo Cristal. Lagarto contra o Sergipe. Série D, hein? Santo André e Oeste, olha o Santo André aí, hein? E Oeste, Juventus e Santa Catarina e Marcílio Dias, Caxias do Sul e Cascavel, Ceilândia e Brasiliense que já chegou a figurar na Série A do Campeonato Brasileiro. E depois São Luís e Aimoré, esses são os jogos de amanhã, né? O Paulistinha B, né? América e Penapolense, olha que interessante aqui, Itapirense e Independente, Atlético Mogi e Matiqueira, Andradina e Inter de Bebedouro vai jogar amanhã às 15 horas, Amparo e Rio Branco, Guarulhos e União Mogi, Osasco e Ecos, Joseense e Flamengo de São Paulo, Jabaquara e Mauá. Quase o Jabaquara chegou, hein, gente? Quase o Jabaquara chegou. Esses são os jogos aí de amanhã. Os jogos de domingo, nós temos aí pelo Campeonato Brasileiro, antes da gente trazer a classificação, vamos falar do Campeonato Brasileiro aqui. O Corinthians e o Goiás jogam às 16 horas. Coritiba e Atlético Paranaense. Internacional e Botafogo, do dia 19, tá? Fortaleza e América Mineiro. Atlético Goianiense e Juventude. Fluminense e Avaí. Gente, olha, são jogos que não acabam mais. Jogos que não acabam mais. Esses são alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Coloca a classificação pra gente aí, vamos lá. A classificação, não sei se dá para vocês verem na tela aí, nós temos o Palmeiras com 25 pontos, o Corinthians com 22, o Internacional com 21, o Atlético Paranaense com 18 e o São Paulo com
18 pontos e o Atlético Goianiense com 18. Você pode ver que o São Paulo caiu para a 5ª posição. O Internacional está em 3º. O Internacional não está perdendo jogos, não. O Mano Menezes está fazendo um bom trabalho no Internacional. Depois nós temos com 17 pontos o Avaí, o Santos com 17, o Bragantino também com 17. Esses 2 times vão jogar aí. O Flamengo com... Gente, incrível isso, hein? O Flamengo, você vê o Flamengo que a gente estava despontando. Pode manter na tela, tá? Flamengo com 15 pontos, Fluminense com 15, o Curitiba também com 15. E 15 pontos, América Mineiro, Botafogo e Ceará. Gente do céu, hein? Aí você vê Goiás, 14, que vai jogar contra o Corinthians. Aí na zona de rebaixamento, Atlético Goianiense, 13. Cuiabá, eu falei Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, tá? Nós temos o Atlético Mineiro com 18, eu falei Atlético Goianiense, perdão, tá, gente? Atlético Mineiro com 18 e o Atlético Paranaense com 18 pontos, os 2 atletas. São 3 atletas no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético Goianiense que perdeu do Palmeiras está com 13 na zona de rebaixamento. Cuiabá com 12, né? E o Juventude com 10. E o Fortaleza com 7 pontos lá embaixo na tabela. Agora, se você olhar aqui, você vê, o Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense. Ou empatou, sei lá. Perdeu para o Cuiabá. Quer dizer, é difícil, né? Você vê, 2 times da zona de rebaixamento, o Corinthians perder pontos assim. Aí o Corinthians jogou com o Atlético Paranaense, que é um jogo direto, acabou empatando. Mas poderia ter vencido. Então o Corinthians perdendo para esses times que estão na zona de rebaixamento, se torna muito complicado, muito difícil. É a mesma coisa do São Paulo. São Paulo pegou o Botafogo, perdeu para o Botafogo. Então você vê, os times paulistas, o Palmeiras está ganhando uma, ganhando outra e tal. O Corinthians está em segundo na sorte. Na sorte. Pode tirar da tela aí pra gente, hein? Né? O que nós temos mais aí, produção? Pra gente trazer um pouquinho mais aí? Tá, tudo bem. O que nós temos aí? A dinastia, vamos falar agora de NBA, né? A dinastia do Golden State Warriors é uma história com percalços, mas sem um ponto final no horizonte. O time revolucionário, que mudou a forma como o basquete é jogado na última década, é novamente campeão da NBA, após a vitória por 103-90 sobre o Boston Celtics. Isso mesmo, fora de casa, e os 4-2 nas finais da maior liga do mundo. Dá uma olhada, cara. O Boston, todo mundo falava Boston, e aí você vê, né, o choro copioso de Stephen Curry no último estouro do cronômetro simboliza o que? A redenção após 2 temporadas perdidas por graves lesões dos maiores astros. O melhor arremessador de todos os tempos terminou com 34 pontos, 7 rebotes, 7 assistências, o que inclui 6 cestas e 3, e levou o prêmio da MVP das finais pela primeira vez na carreira. Nas outras 3 conquistas, Kevin Durant, 2, André, né, Iguodala, 1, e havia sido os agraciados. Agora você vê, né, incrível, assistência, dá uma olhada, ó, olha só, dá uma olhada, a cesta de 3 do cara. Você é louco, meu, você é louco. O cara é um monstro. O cara é um monstro. Agora você vê o Boston Celtics, que venceu, poderia ter vencido também, mas é claro, estava 3-2, e aí o Golden State se sagrando aí campeão. E a gente vê, né, o basquete nos Estados Unidos é muito famoso. O basquete nos Estados Unidos traz grandes surpresas. O basquete nos Estados Unidos traz coisas assim excepcionais, né? Então a gente pode ver o basquete, é coisa assim, como se diz, de outro mundo aí nos Estados Unidos. E é o forte deles, né? O basquete, o atletismo, né? A gente vê tudo isso. Agora, o futebol lá não é tão divulgado quanto aqui no Brasil. O basquete, ele é forte lá, né? Você pode ver casa cheia, o pessoal torcendo mesmo. Quando começa a NBA, né, é um fator assim muito importante, é uma coisa assim que a gente vê, né, de todas as formas, como é feito, como o pessoal investe, como é televisionado, são partidas excepcionais, né, o vôlei também. Então você vê o vôlei nos Estados Unidos, a gente vê o basquete nos Estados Unidos, o atletismo, o beisebol, né,
são vários esportes coletivos que a gente, não do atletismo, vamos tirar o atletismo, mas vários esportes coletivos que de repente dá um giro muito grande nos Estados Unidos e é casa cheia também, né? Então, e é claro, tem os esportes individuais que a gente vê, mas o basquete em si é um esporte onde não tem como, né, cara? Você tem que jogar, você tem que ter a mestria, você tem que acertar, é incrível, né? Jogar com as mãos é outra coisa. Muito bem, pode tirar da tela aí, valeu. Bom final de semana para todos, obrigado pelo carinho, a gente se fala na semana que vem, tá certo? Trazendo o Sport Show, muito obrigado, um abraço pro pessoal lá do Restaurante Sertanejo, o Manuel, todo o pessoal aí. O Manuel falou que o Palmeiras ia ganhar e ganhou, né, Manuel? Poxa vida, hein? Que coisa. Gente, obrigado pelo carinho, um grande abraço, que Deus abençoe a todos e a gente se fala numa próxima oportunidade na semana que vem. Venha o Jornal do Meio-Dia, fiquem com Deus, um grande abraço e até lá. Sport Show.